Quando tentamos compreender um autor ou uma teoria, algo que pode ser útil é tentar situá-los no contexto social de onde eles aparecem ou no interior de algum acontecimento histórico que marcou decisivamente aquele período. Por exemplo, fica mais fácil compreender a filosofia política de Platão quando temos em mente o funcionamento da polis grega ou a morte de seu mestre, Sócrates. Da mesma maneira, se queremos entender ideias de pensadores como Hegel ou Kant, é fundamental inseri-los no interior do movimento iluminista europeu, ou, no caso de Marx, no processo de industrialização da Alemanha no século XIX. A compreensão desse grupo de pesquisadores chamado Mass Communication Research passa também pelo conhecimento do contexto histórico dos Estados Unidos da América da primeira metade do século XX, e é sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Mass Communication Research foi um grupo de pesquisadores norte-americanos que ficaram famosos entre os anos de 1920 e 1950 pelos seus estudos sobre os efeitos dos meios de comunicação na sociedade. Ela não foi o único grupo de pesquisas nos Estados Unidos voltados ao estudo dos meios de comunicação, e nem os seus integrantes tinham um consenso entre eles sobre qual o modelo mais adequado para o estudo da comunicação, embora compartilhassem de alguns pressupostos comuns, como o fato de que a opinião pública é influenciável e os meios de comunicação podem alterar o comportamento dela. A origem desse grupo está associada ao contexto histórico dos Estados Unidos na primeira metade do século XX. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, o país estava em um grande processo de crescimento econômico e industrial. As potências europeias estavam destruídas e as indústrias bélicas americanas, que haviam fornecido a elas armas e munições, agora se transformaram em indústrias de produção de mercadoria. O rádio, que se popularizou na década de 20, foi muito utilizado pelas empresas privadas para a venda dessas mercadorias, assim como pelo governo, como instrumento de unificação do país. Um outro fator importante foi a necessidade do governo norte-americano de combater o comunismo que avançava no mundo desde a Revolução Russa. A intenção do governo dos Estados Unidos era produzir campanhas contrárias ao comunismo e oferecer aos cidadãos americanos um modo de vida que pudesse ser mais atraente, a exemplo do famoso American Way of Life. A Mass Communication Research recebia investimentos do governo e da iniciativa privada e estava interessada em conhecer a eficácia da publicidade para poder utilizá-la a seu favor. É por essa razão que a maioria de suas pesquisas se concentram no conhecimento sobre os efeitos da mensagem ou no estudo administrativo ou funcionalista da sociedade. A Mass Communication Research propôs vários modelos teóricos para o estudo da comunicação. Em outro vídeo, falaremos sobre a particularidade de cada autor e de suas propostas para o estudo da comunicação. De qualquer maneira, é importante observar que a maioria desses modelos possuem pressupostos comuns. Falaremos aqui de 3 deles: a sociedade de massa, o funcionalismo e o behaviorismo. O conceito de sociedade de massa é bastante complexo, pois apresenta sutilezas e muitos estudiosos discordam sobre as suas definições. Assim como os conceitos que falarei aqui, vou me concentrar nos aspectos que, para mim, são os mais importantes para o estudo da comunicação. Podemos então definir a sociedade de massa como um desenvolvimento da sociedade moderna em que a maior parte das pessoas estão ligadas por um mesmo processo de produção, circulação e consumo de mercadorias. O conceito de massa é fundamental para compreender esse tipo de sociedade, porque massa se refere a uma organização homogênea e apática. As bases dessa sociedade estão ligadas ao processo de migração das pessoas para as cidades. São pessoas que perderam as suas tradições, foram desenraizadas e agora estão suscetíveis aos meios de comunicação que lhe oferecem uma nova identidade. Ortega y Gasset se referia ao homem-massa, o indivíduo que faz parte dessa sociedade, como aquele que deseja ser igual a todo mundo.
A chave para compreender o funcionalismo é pensar a sociedade como um grande organismo composto por órgãos com funções específicas. Assim como o nosso corpo possui órgãos especializados que exercem funções muito importantes, como o cérebro, o coração e os pulmões, a sociedade também possui órgãos que garantem o seu bom funcionamento, como a família, a igreja, o Estado, o exército, mas também a publicidade e o jornalismo. O todo não funciona bem se uma parte apresenta problema, e é isso que irá caracterizar o funcionalismo como uma teoria conservadora ou reformista, já que o conhecimento produzido por ela não visa a transformação das estruturas sociais, mas apenas a manutenção ou o funcionamento normal dela. Um ponto muito importante da teoria funcionalista é a noção de sociedade complexa, cujas funções, aquelas exercidas por cada órgão social, nascem a partir da interação entre indivíduos e grupos com o todo, produzindo consensos. Você já deve ter ouvido aquela história do cão que saliva quando escuta uma sineta, certo? A história ficou famosa para explicar o estudo comportamental. Um alimento é dado ao cão e uma sineta é tocada. Com o passar do tempo, o cão irá salivar, respondendo ao estímulo da sineta, mesmo que depois um alimento não seja dado a ele. Alguns estudos da Mass Communication Research utilizaram esse mesmo pressuposto do estudo comportamental, ou seja, uma pessoa que recebe um estímulo, que nesse caso pode ser uma mensagem do rádio, da televisão ou do jornal, terá com o passar do tempo um comportamento reflexo condicionado. No próximo episódio, falaremos sobre a teoria hipodérmica ou teoria da bala mágica, que utilizou desse princípio behaviorista para a formulação da primeira hipótese científica para o estudo da comunicação. Até lá!